Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. O curso foi dado pelo professor de Direito Administrativo, Estevão Freitas, que agora eu recebo aqui para um bate-papo. Vida que você também atua na advocacia privada. Exatamente. Na verdade, eu comecei na advocacia privada, ligado na parte penal e na parte administrativa. A parte administrativa era muito ligado a essa parte de concurso. Então, muitos alunos me procuravam porque queriam entrar com ação, né, porque não entraram dentro das vagas, entrar com mandado de segurança ou qualquer outro tipo de ação. Então, eu comecei, né, minha militância na advocacia, né, dentro dessa área. E depois eu tive uma mudança, né, vi um outro lado que eu achei que hoje que é praticamente o que eu mais convivo na minha vida, é exatamente essa parte de empresarial, ligada à blindagem patrimonial, proteção do patrimônio empresarial, que é uma outra área que eu acabei focando, que nem todo mundo no Brasil faz, né? São poucos. Fiquei curiosa, então vamos explicar para quem está assistindo aí em casa. Certo. Então, do direito administrativo, você fez um elo aí com o direito empresarial e está atuando nessa área hoje em dia. Exatamente, né? Em vários estados. Fazendo o quê? Muitos empresários que têm, um exemplo, uma gama isso é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. Eles têm uma grande quantidade de patrimônio. Um dia, eles vão ter que transmitir esse patrimônio. E essa transmissão desse patrimônio, eles vão necessitar pagar impostos, né, para isso, que é o imposto de transmissão, causa morte e doação, taxas cartorárias e outras coisas. A gente está falando de inventário aqui? Isso também, relacionado ao inventário. Então, para muitas vezes não ter bloqueio do seu patrimônio, porque muito desse patrimônio está dentro do nome, às vezes, pessoa física, a gente faz uma parte de blindagem do patrimônio. Na verdade, não existe o nome blindagem, tá, dentro da literatura. É um nome comercial. É o nome comercial, porque não existe blindagem total, isso não existe, tá? É um nome que a gente utiliza, mas é para proteção do patrimônio, muitas vezes, principalmente do empresário, porque não só o empresário faz isso. Às vezes você é uma pessoa física que tem um patrimônio muito grande, que você adquiriu durante o tempo, e aí você não sabe o que pode acontecer com o seu patrimônio caso você venha a falecer. Entendeu? Então, a gente faz toda essa estrutura de blindagem do patrimônio. Então, é na parte mais, assim, digamos, da prevenção. Exatamente. Antes do problema acontecer, você vai lá e remedia. Porque depois, fazer o inventário, nessa parte de blindagem não tem muito o que fazer, é desenrolar o que já aconteceu. Então, a gente faz com que ele gaste muito menos. Exatamente seria a ideia. Olha, se no inventário você gastaria, sei lá, 3 milhões, então a gente vai fazer de uma forma que você gaste a metade disso. Ou seja, eu estou fazendo com que você não dilapide o seu patrimônio no inventário. Só que fazendo isso antecipadamente, como o americano faz e como na Europa você faz. Até porque lá o imposto é até um pouco mais alto, ligado à questão de transmissão de bens. Por isso que a maioria das pessoas coloca em nome de pessoa jurídica, né? Exatamente, já pensando na transmissão ou criação de hold, né? Que hoje que nada mais é, né, para quem não sabe, é quando você cria uma empresa para ter o domínio de todas as empresas que você tem. Né? Vai ter hold pura, que é exatamente para essa ideia, e a hold mista, quando você tem uma empresa, você tem imóveis e você também aluga imóveis. Então, poxa, se você paga o aluguel como pessoa física, a questão tributária é uma. Você paga como pessoa jurídica, é bem menor. Então, muitas vezes, a gente integraliza o teu patrimônio numa PJ e, logicamente, ela vai ter o domínio de todas as outras com corpo administrativo para isso. Então, fica muito mais fácil a transmissão e não tem aquela possibilidade, muitas vezes, do bloqueio dos bens no caso da morte, como já aconteceu com várias empresas. Né? Várias empresas, muitas vezes, o dono morre. Tem algum caso, e assim, que você pode contar para a gente que é complicado, só para quem está em casa entender na prática como é que funciona? Exato. Um exemplo aqui, aconteceu, no passado a gente tinha muito a questão do Filtros Europa, né? Um exemplo. Então, com a morte de um dos donos lá do Filtro Europa, teve muito bloqueio disso. Então, hoje, que está reestruturando essa marca. Então, é um dos exemplos aí que a gente pode ter da história. Mas isso também já acontece com vários. Isso não só, lógico, com morte. Pode acontecer também com prisão. Porque a prisão gera esse tipo de bloqueio, né? De bloqueio. Muitas pessoas, por exemplo, começaram a investir em previdência, né? Pegando a previdência privada, PGBL, VGBL, para não bloquear. Só que já tem entendimento de ser bloqueado. E a gente tem várias pessoas notórias aí que teve bloqueio de sua previdência privada. Já a gente faz através de um ativo financeiro, através de algumas multinacionais, um ativo financeiro que entrou no CNPJ de seguro no Brasil, que a gente faz com que, como entrou como seguro, ele não entraria em inventário, não entraria em partilha, como o artigo 794 do Código Civil fala, né? E não partilha, inventário e nenhum tipo de dívida que a pessoa, porventura, teria também.
Então, também mais uma ideia de blindagem do patrimônio nesse outro aspecto. E esse é um assunto que as pessoas não param para pensar, né? Você está lá com a sua empresa, está faturando milhões, você não vai parar para pensar que, opa, se eu bater as botas daqui para amanhã, como é que vai ficar meu patrimônio? Isso é importante. Tem alguns estados, como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, as pessoas, os empresários já estão mais atentos a isso, né? Mas é algo novo no Brasil, de forma geral? É novo. Agora, já mais de outras regiões, está começando agora. Então, no Brasil, isso é uma novidade. Então, por isso que eu fui muito por esse lado. Então, foi um ramo que eu acho que tem muito a crescer ainda no Brasil. Entendi. Professor, fiquei curiosa para saber o outro lado. Como é que o empresário recebe uma proposta, uma oferta como essa? Eles entendem? Porque é algo assim que não é palpável, né? Exato. Depende da área. Um exemplo. Eu atendo o pessoal, um exemplo, do agronegócio. Eles têm uma estrutura que vem de pai para filho. Então, imagina, você coloca na cabeça de um cara que, porventura, ele recebeu uma fazenda do pai, que passou do avô e assim vai, né? Uhum. E geração para geração. Geração para geração. Então, ele pensou o quê? Terra, para ele é terra. O que traz dinheiro para ele é terra. De repente, você fala para ele que era importante ele pensar numa transmissão daquela terra em que você vai pagar um imposto X, só que aqui você faz uma redução de carga tributária antecipada se você comprar esse ativo financeiro. Mas é difícil isso muitas vezes entrar na cabeça. Um exemplo, grandes contadores não têm, são público maravilhoso, porque já pensam nisso. Quem é dono de clínica, normalmente os médicos, já pensam nisso, até porque eles vivem naquilo assim, eu estou trabalhando, eu ganho o que eu trabalho. Então, Sim. Se acontecer alguma coisa comigo, então eles pensam muito nisso, né? E aí vai depender muito da parte empresarial, mas tem muitos que têm uma dificuldade ainda. Quando o contador indica, é mais fácil. Aí, por isso que eu gosto muitas vezes de fazer reunião com o contador, porque o contador já sabe da história dele, né? Então sabe qual a importância. Já está interligado ali, né? Da importância do que vai acontecer com ele na carreira, fazer algo que você goste muito também. Tá certo, professor. Muito obrigada, então, pela sua atenção, pelos seus ensinamentos aqui no Saber Direito. Tá, eu que agradeço estar aqui. Bom, você aí de casa pode continuar com a gente, continuar assistindo a TV Justiça. É só acessar tvjustiça.jus.br ou então se inscrever no nosso canal e rever todos os programas. O endereço é youtube.com/TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!